Boa tarde a todos. Mais uma semana de quarentena cumprida. Prazer em ter vocês aqui conosco em mais uma live da Eleven. A Varese Retail é uma boutique de estratégia de varejo. O Alberto Serrentino é um conhecido meu de longa data, mais de 30 anos de experiência no varejo, consumo. Talvez o consultor que mais foi para a China nos últimos anos. Organiza diversas palestras, conferências, participa de seminários, como a famosa NRF em Nova York. E o Alberto também escreve livros, então ele foi autor do livro Varejo e Brasil, Reflexões Estratégicas. A dinâmica de hoje, gente, é parecida com as que a gente fez essa semana. Ou seja, eu e o Carlos Daltoso, Cadu, co-head equities da Eleven, nós vamos conduzir esse bate-papo com o Alberto e, no final, a gente vai atender algumas perguntas que vão entrar pelo chat do YouTube. Alberto, muito obrigado por aceitar participar dessa live hoje. Eu sei que você está super corrido, desde dessa recomendação de isolamento social. Você, como consultor, me contou que tem feito vários grupos de WhatsApp, dando atendimento, né, para o C-level das empresas, e está super antenado no que está rolando, inclusive nos bastidores. Então, eu acredito que esse episódio da Covid-19, ela vai mudar completamente várias coisas, né? Não só da forma como as pessoas interagem, mas principalmente a forma como elas fazem negócio, né? A sua consultoria, que nem eu falei, talvez a que mais foi para a China, com o C-Level nos últimos anos, né? Então, me conta um pouco o que vocês aprenderam lá, como é que você está vendo toda essa situação, e aí a gente continua o bate-papo. Tá bom, então, Daniela, obrigado aí pelo convite, Cadu, Eleven, todos que estão aqui nos acompanhando e seguindo essa conversa. Mandem seus comentários e angústias e dúvidas e perguntas, vai ser um prazer poder discutir em cima delas também. Olha, eu tenho estado obcecado pela China já há vários anos, já faz mais de 4 anos que claramente existem mudanças estruturais que redefinem um pouco o que são os modelos de negócio que gravitam em torno de varejo. Há muito aprendizado na China na maneira como eles colocam cliente e dados no centro dos modelos, se desgarram dos modelos convencionais que estão ancorados em categoria de produtos ou formatos de loja, pensam de fato em escalar os modelos para plataformas diversificadas, ancoradas em serviço e tecnologia, e eventualmente chegam aos ecossistemas que passam a ter fronteiras muito abrangentes de atuação e com uma capacidade, inclusive, de fazer terceiros trabalharem dentro do ambiente, alavancando o relacionamento com os clientes e a capacidade de extrair valor dos dados. A China também está sendo um antecipador de tudo que nós podemos vir a vivenciar aqui. Nesse momento, acho que a China é menos uma fonte de inspiração para a inovação e muito mais uma fonte de inspiração para entender os cenários que vêm pela frente. O que eu estou tentando ajudar clientes em conselhos, em grupos e nos relacionamentos é muito tentar ajudar a construção de cenários num ambiente de extrema incerteza, porque há tanto nível de desconhecimento e é tudo tão novo que mesmo as experiências que a China passou nos últimos 3 meses e que a Europa está passando e que agora os Estados Unidos começaram a enfrentar podem não ser as mesmas que nós vamos vivenciar. Então, é um exercício diário de construir, revisar e recalibrar cenários. E eu acho que tem coisas que a China hoje pode nos mostrar para esse momento que as empresas estão vivendo, que é uma agenda muito mais de sobrevivência do que de inovação, que é não tanto o que vai acontecer nas próximas semanas, sejam elas quantas forem, desse período de isolamento ou de pseudo-isolamento que nós estamos vivenciando, mas principalmente o que a gente pode esperar depois disso, porque a grande dificuldade na construção de cenários nesse momento não é
quantificar o impacto do período que se fica com lojas fechadas e limitação de consumo brutal. Em que patamar volta o consumo para cada segmento, categoria e região do país no momento em que as restrições forem removidas, e não serão removidas todas de uma vez, elas serão graduais. Então, eu acho que hoje a China continua sendo uma inspiração, porque lá eles já estão aplicando, inclusive, tecnologia, Big Data, aí, a mobilidade, toda essa conectividade e os dados no próprio controle agora da saída do confinamento, mas ela é um grande inspirador para a gente construir os cenários do que vem pela frente para as empresas. Ótimo. Agora, você não acha que as companhias com estratégia omnicanal ou que sejam mais preparadas nesse sentido de atender o consumidor, não só da loja física, tem uma chance nesse momento de se sair melhor? Por exemplo, do nosso lado da Eleven, a gente acabou de revisar nossas recomendações e a gente optou por recomendar aquelas empresas que têm uma pegada online bastante forte. Então, uma das mais óbvias é a B2W, que é 100% venda pela internet. A controladora dela, que é a Lojas Americanas, também conseguiu uma liminar, é uma das únicas que está com lojas abertas, inclusive no shoppings, tá? Porque ela pode usar isso também para fazer um mini hub, para integrar com a B2W. E, por fim, eu acho que os supermercados e as drogarias também são vencedores nessa situação, de novo, no cenário de curto prazo. Qual que é a sua opinião sobre a estratégia multicanal das empresas? Então, eu acho que, primeiro, nós temos que entender o cenário atual. Então, vamos escalonar isso no tempo e vamos segmentar isso setorialmente. Que aí a gente consegue ter uma leitura do que pode vir a acontecer com as empresas especificamente. Se nós olharmos isso no tempo, nós temos dois momentos. É o momento do isolamento, o que nós estamos vivendo agora, e o segundo momento é o momento pós-isolamento. Tá? No momento de isolamento, você tem restrições setoriais brutais. Então, por mais que as empresas tenham modelos mais maduros de integração digital e de operação digital no e-commerce e na integração do e-commerce com os canais físicos, você tem uma demanda basicamente guiada por necessidade e restrição. Então, os supermercados e o varejo alimentar estão num momento operacionalmente incrivelmente desafiador, em termos de demanda e perspectiva econômico-financeira de curto prazo, muito positivos. Porque, do ponto de vista operacional, o desafio é manter a integridade da operação, o desafio é você lidar com curvas de demanda completamente imprevisíveis, porque basta uma notícia desencontrada para as pessoas saírem fazendo compras preventivas e estocando de maneira desnecessária, o que desestabiliza o sistema de abastecimento e muda a curva de ruptura, e os protocolos operacionais de exceção para garantir segurança dos colaboradores e dos clientes. Mas do lado do negócio, a demanda é brutal, porque você tem no Brasil cerca de 40% do consumo alimentar é feito fora de casa. Essa demanda ainda se mantém em pequeno percentual pelo delivery, mas o grosso da demanda de consumo foi toda para dentro de casa e, consequentemente, ela vai para o supermercado. Então, vai haver um aumento de demanda sustentável. Houve o pico do superabastecimento em março, logo que houve o anúncio do confinamento, mas ela vai se sustentar enquanto nós tivermos essa restrição, principalmente do food service, da mobilidade das pessoas, com margens mais saudáveis, porque, obviamente, num cenário como esse, as promoções elas morrem e isso melhora a margem, né? O varejo alimentar chega a ter 40% da venda promocional, o que então vai gerar resultados mais saudáveis, apesar de um aumento de despesas para lidar com toda a questão operacional. O varejo farma é um pouco menos bom, porque ele está perdendo um pouco nas categorias de higiene e limpeza, de higiene e beleza e principalmente no dermocosmético. Mas vamos lembrar que no grosso das farmácias do Brasil, 70% do negócio está em medicamentos e a demanda de medicamentos ela se mantém. Em algumas categorias, ela também está sofrendo picos, que são as categorias diretamente associadas à prevenção de viroses. Ótimo. Então, esses dois varejos, mais o varejo pet, a gente poderia considerar que está um pouquinho em categoria essencial também, foi preservado em muitos casos a operação em loja, os serviços estão com restrições, mas a venda de produtos muito menos, nos shopping centers tem algumas lojas fechadas, mas no grosso as lojas podem abrir. Então, essas são as categorias que
navegam bem nesse período de restrição extrema e provavelmente vão manter um bom nível de demanda com talvez menos estresse operacional no momento 2, quando nós formos para a flexibilização do isolamento. Depois você tem um grupo de categorias intermediárias, que aí são algumas categorias que ainda têm uma demanda residual do período de preparação para o isolamento e logo pós-isolamento. Então, vamos falar, por exemplo, de informática, telefonia, alguma coisa de equipamento para o lar, UD, ou seja, as pessoas ficam mais em casa, precisam se equipar para trabalhar em casa, precisam se equipar para os filhos continuarem estudando remotamente, precisam se equipar para cozinhar mais em casa, precisam se equipar para entretenimento doméstico. A casa se desgasta mais com o uso mais intensivo, então materiais de construção vão ter uma demanda também na manutenção do lar, em alguma coisa que vai se manter dentro da casa, talvez alguma coisa de bricolagem que vai ser feita nesse período de ociosidade que as pessoas estão em casa, cuidam mais da casa, e algumas categorias marginais, por exemplo, ótica não para, porque as pessoas precisam manter, quem tem deficiência visual vai precisar continuar comprando lente de contato, óculos quebra, precisa repor. Então, você tem alguma demanda, e aí sim, entrando na sua pergunta diretamente, aí sim, nessas categorias que têm uma demanda residual ou que têm alguns picos pontuais ligados ao momento que nós estamos vivendo, quem está melhor equipado para atender isso online ou usando suas lojas como hubs de fulfillment para vendas online vai capturar essa demanda de maneira desproporcional. Depois você tem categorias que são marginais, onde a demanda despenca nesse primeiro momento, é o caso de tudo que é consumo discricionário, então moda entra nisso, uma parte considerável do cosmético e dos produtos de beleza entram nisso, não tudo, porque as pessoas fazem trabalho remoto, tem reunião, tem videoconferência, tem webinar, tem exposição, mas é marginal o que você consome perto do que uma vida social normal te leva a consumir. E aí vem a grande questão. Óbvio que nessas categorias, nesse momento, só está vendendo quem tem venda online e quem tem canal digital. Aí, voltando para a sua pergunta, quem pode se beneficiar de um cenário como esse? Fora o óbvio, que são as operações de alimentos e principalmente as que tiverem uma boa integridade operacional, bom nível de serviço, loja bem abastecida e protocolo de segurança, mas que também estiverem conseguindo dar alternativas para o cliente comprar em delivery, online, para retirar em loja, porque as pessoas querem um mínimo de exposição e contato humano. E as empresas diversificadas. Então, você citou aí B2W, nós podemos falar de Magazine Luiza. Quem já migrou para Marketplace? Quem já migrou para um modelo que tem uma diversidade de categorias e que consegue, inclusive, navegar nas categorias que tem demanda e tem essa capacidade de adequar esse atendimento à demanda com terceiros, captura valor nesse momento, porque você vende aquilo que as pessoas querem comprar e entrega como elas querem receber. Então, isso beneficia empresas que já tenham feito uma evolução do modelo de negócio para uma plataforma baseada em marketplace, com uma diversidade de categorias, com capacidade de atender com sellers, múltiplas demandas regionais, com níveis de serviço os mais variados possíveis e capturando demanda nas categorias que têm demanda no momento. Depois nós temos o grande desafio de dimensionar tudo isso e de projetar a capacidade das empresas tirarem proveito disso no pós-restrição e no que virá no momento em que Peraí, segura um pouquinho após restrição. Aí, o que eu queria comentar? Duas coisas. Que nesse sentido, eu mostrei um gráfico, né, na live da semana passada, do consumo altamente discricionário e do consumo básico, né? Então, como que as pessoas e as marcas se distribuíam entre esses dois extremos. Aí você tem uma empresa, que nem você citou, Magazine Luiza, que fez um grande avanço, né, nessa estratégia de marketplace, e hoje já vende 50% pela internet, fez toda uma Magalu entrega, fez um ótimo trabalho nesse sentido. Então, no relativo, comparado com Via Varejo, que é o outro grande player, basicamente são do mesmo tamanho de faturamento como empresa, mas 80% da venda na Via Varejo vem das lojas físicas, que estão fechadas nesse momento, enquanto que no Magazine ela fez esse movimento ao longo dos últimos anos e hoje ela já tem metade da venda pela internet. Então, no relativo, Magalu vai se sair melhor, apesar de que eu concordo plenamente com o que você falou, de que esses bens,
eles têm um pico num primeiro momento, porque a pessoa foi para casa, aí de repente ela precisava de um refrigerador de maior tamanho, do fogão, então ela fez as compras, mas eu acho que a continuidade desse momento positivo de vendas ele não acontece ao longo do tempo. Por outro lado, você tem empresas como Carrefour, que ela sim tem retire de carro, pegue na loja, entrega em casa, então ela está mais avançada do que no relativo, de novo, do que o GPA nesse sistema de entrega e de ter o menor contato possível na experiência de compra. Aí... concordo. Então, se você olhar, por exemplo, você estava fazendo aí a comparação no momento, o Magazine Luiza e Via Varejo. Não só o Magazine Luiza tem a vantagem de ter hoje metade do GMV que eles movimentam sendo transacionados no ambiente digital, mas ele tem a grande vantagem da diversificação de categorias. Então, no 1P, o Magazine Luiza também vai sofrer, porque ele também está com as lojas fechadas, e as categorias core, que eles operam diretamente, sim, também tem uma situação de demanda nesse momento complicada, porque você depende muito de confiança, de endividamento, de crédito, de situações que vão se tornar muito difíceis nos próximos meses. Porém, ela tem o 3P todo atendendo o cliente naquilo que as pessoas querem comprar. Hoje eles vendem produtos de limpeza, eles vendem produtos de higiene, eles vendem produtos que as pessoas estão demandando e estão querendo comprar sem irem em lojas. Então, nesse momento, ela pode capturar parte dessa demanda no marketplace pelos sellers que atendem categorias que hoje têm uma demanda mais forte do que as categorias core do 1P da companhia. Eu queria explorar um outro assunto antes da gente ir para a reabertura ou para o relaxamento do isolamento, que é o papel do governo ou o papel dos órgãos, tipo o IDV, que representa todo o varejo nesse momento, né? Porque até o nosso economista falou numa outra live, no Brasil você tem um alto percentual do emprego informal, né? E esse é o que mais vai sofrer nesse momento. O governo está tentando fazer chegar, né, um auxílio emergencial para ele, mas até que ponto você acha que tem que ser realmente papel dos bancos públicos, do IDV, de articular isso, e até em relação aos seus associados, no sentido de postergar pagamento de alguns valores, né? Ou realmente é da sociedade, né? A gente tem visto muitos bancos, né, se mobilizando para fazer doações, né? Então, assim, como é que você vê esse cenário assim? Então, se você olhar para o que está acontecendo no mundo, né, há uma clara percepção de que o tamanho dessa crise de saúde vai ter um impacto econômico que, sem um fortíssimo suporte e intervenção governamental e das autoridades monetárias, dificilmente vai ser suportado sem uma crise muito profunda e um drama social consequente. Então, está muito claro o tamanho do esforço que bancos centrais, governos e instituições multinacionais estão fazendo para garantir liquidez e apoio à sustentação social, econômica e das empresas e sistemas financeiros para que a saída seja menos dolorosa e traumática. Então, o volume de recursos que foi, a princípio, anunciado na Europa e nos Estados Unidos não tem precedentes. E nós vamos ter que passar por isso também. Agora, qual é o problema? O problema é que o desafio. O governo brasileiro ele está com medidas na direção correta, né? Então, existem medidas para garantir a sobrevivência da massa menos favorecida, os informais, os precários, os que são autônomos e tiveram seu fluxo de renda completamente interrompido, dependem dele para a sobrevivência, tem que ter amparo para essas pessoas, senão nós vamos ter um colapso social. E, ao mesmo tempo, você tem que ter o oxigênio que previna uma desorganização econômica muito grande por um efeito de inadimplência em cascata, porque se as empresas sobrevivem pelo caixa, elas vão salvar o caixa. Se elas não têm condições de reforçar a estrutura de capital e de dar maior liquidez, que aumente o tempo de suportação num cenário ou de venda impossível ou de venda muito baixa, elas vão ter que buscar isso de formas radicais. As formas radicais são desempregando, né, demitindo e parando de pagar
fornecedores, impostos, prestadores de serviços, o que vai gerar um efeito perverso em cascata dos dois lados, né? Porque vai ter um problema no aumento do desemprego e interrupção de renda, e vai ter um outro problema que são efeitos em cascata em outras empresas. Então, é preciso dar liquidez não só para irrigar o crédito e a demanda, mas você tem que dar liquidez para dar fôlego para as empresas aguentarem os períodos de baixa demanda ou de nenhuma demanda em algumas categorias e perfis de empresas específicos. Qual é o desafio? O desafio é que as medidas estão na direção correta, em alguns casos a magnitude é importante, o montante que está sendo destinado não é pequeno, mas existe uma enorme dificuldade de executar isso e fazer chegar na ponta. Nós estamos demorando muito para fazer com que os recursos que deveriam garantir a sobrevivência das pessoas cheguem de fato até as pessoas, e que os recursos que têm que garantir a sobrevivência das empresas e o oxigênio que previna demissões em massa e inadimplência em cascata chegue de fato para as empresas. E aí tem essa dicotomia entre os bancos privados não estão repassando isso automaticamente e não estão dando a liquidez a baixo custo e prazo amplo para as empresas, porque tem uma questão de risco embutida e tem um dilema de quem arca com o risco disso, e não tem mecanismos alternativos que permitam fazer isso de maneira capilar, rápida e eficiente. Então, nós estamos vivendo um impasse que é muito cruel, porque o tempo joga contra tudo isso. Porque o tempo faz com que, em cenários que as empresas estão revisando diariamente, empurrem elas para decisões mais duras e radicais que vão ter um efeito perverso quando nós precisarmos de demanda. Parece que a gente está com várias perguntas aí no chat, então, Cadu, pode começar aí e a gente tenta responder. Boa, Dani. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado aí, Alberto, pela sua presença. Tá? Primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta específica aqui. Tá? Você mencionou a questão do e-commerce na resposta anterior. E a gente conversou ontem, por exemplo, com o iFood, né, que falou que está financiando ali muito da sua cadeia ali, né, de varejo alimentar, inclusive pagando pré-pagamento de recebíveis, né, assumindo as taxas, né, e a gente vê, principalmente no 3P, né, muitas pequenas e médias empresas penduradas nesses grandes varejos, esses grandes marketplaces, né. Você vê algum movimento nesse sentido de varejistas auxiliando de alguma forma, ou seja, em questões de logística, ou seja, com recursos mesmo, essa cadeia do 3P? Eu vejo um movimento muito, muito positivo e que eu acredito que vai gerar frutos a longo prazo para as empresas. Muito difícil de ser quantificado como impacto direto, mas eu acredito que a longo prazo vai recompensar, que é a responsabilidade com stakeholders. Então, você vê muitas empresas, né, proativamente trabalhando para proteger a cadeia de valor e os seus stakeholders. Isso significa várias frentes que estão sendo implantadas dependendo da empresa. Então, existem empresas, por exemplo, de varejo que sabem que a cadeia de fornecimento é muito mais frágil do que a empresa de varejo, porque você tem diferentes cadeias dependendo do segmento. Se você pegar, por exemplo, a cadeia de moda, ela tem uma cadeia de fornecedores muito fragmentada e frágil, atendendo varejistas, em muitos casos, grandes e muito melhor estruturados. Essas empresas estão financiando seus fornecedores para que eles não morram. Essas empresas estão não só não estão tomando medidas radicais do tipo postergar pagamento, ou não pagar, ou renegociar pagamento, mas mais do que isso, elas estão dando crédito e fôlego para os seus fornecedores para que eles sobrevivam e possam continuar fornecendo quando eles precisarem desses produtos na volta. Idem marketplaces com os seus sellers. Idem empresas que já poderiam, pelo que prevêem de demanda de curto e médio prazo, já poderiam estar fazendo enxugamentos muito fortes nas suas estruturas de pessoal e não estão fazendo, pelo contrário, estão mantendo e assumindo o compromisso de manter emprego e de suportar isso financeiramente, o que significa uma penalização a curto prazo nas despesas e nos resultados da companhia, mas para garantir não só a sua responsabilidade social, mas, acima de tudo, que ela tenha pessoas engajadas e que se comprometem com esse negócio a longo prazo, porque entendem que isso é transitório e que gradualmente se voltará a precisar dessas pessoas treinadas, engajadas e comprometidas. Então, eu vejo movimentos muito, muito positivos, fora o que nós podemos citar aí de coisas que são mais de
de caridade espontânea que pessoas físicas, empresários, empresas estão fazendo como contribuição. Mas eu falo dentro do negócio, né, uma visão de stakeholder com ações práticas de proteção daquilo que é o ambiente no qual a empresa está inserida, para que ela não desestruture não só o seu negócio, mas tudo que gravita em torno dele. Tá. Uma outra pergunta aqui, né, e falando especificamente se a quarentena vai atrapalhar o lançamento da coleção outono e inverno de Renner, ele pergunta especificamente, né, mas ainda ampliando ali, né, a gente tem algumas datas específicas, né, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, né, que devem ser, sim, afetadas ali, né? Qual o tamanho de impacto dessas datas comemorativas ali, né, com o comércio fechado? Então, vamos falar da grande categoria, né? Vamos falar de moda, porque eu acho que aí o problema não é da Renner, o problema é de todo mundo que está atrelado a categorias de moda e a consumo de moda. Esse setor vai sofrer muito. Esse setor vai sofrer muito, inevitavelmente, por várias razões. Primeiro, porque o produto de moda ele tem uma certa perecibilidade. Então, aquilo que você não vende num determinado momento, dificilmente você vende depois dele. A outra coisa é que você tem determinados produtos que se tornam perecíveis de fato. Então, você estava falando da questão de coleções. Certamente, o ciclo de coleção outono e inverno desse ano está completamente comprometido, porque você já perdeu a largada dele, né? Então, você perdeu a largada, que são... nós estamos exatamente no momento no qual essas coleções aterrissam nas lojas e fazem a largada da temporada, e você já está exatamente no momento que é o ciclo de vendas que abre a temporada para Dia das Mães, que depois emenda com a temporada para Dia dos Namorados, que praticamente encerra o inverno brasileiro, né? A partir daí começam já as demarcações, em alguns casos liquidações. Então, aí a gente começa a ter que discutir cenários, né? Um pedaço disso já está comprometido, né? O mês de março já sofreu um pedaço, estamos sofrendo já na entrada do mês de abril, não sabemos quanto tempo ficaremos impedidos de abrir as lojas, e isso vai impactar, quanto mais tempo ficarmos com as lojas fechadas, maior vai ser o impacto, porque, diferentemente de categorias onde você consegue manter um nível de venda online ou com alternativas de fulfillment que preserve uma parte razoável da demanda, vamos pegar, por exemplo, livros e produtos ligados ao entretenimento, né? As pessoas estão consumindo isso em casa. E talvez o percentual que se consiga salvar do negócio no momento desse, atendendo de maneiras alternativas, seja superior ao que se consegue fazer em moda. Talvez em moda, algumas categorias, alguns nichos, alguns produtos específicos possam manter um certo fluxo de demanda no atendimento online, mas isso é marginal para o grosso desse setor. O grosso desse setor vai sofrer brutalmente e vai sofrer depois também, porque a saída, e aí, Daniela, voltando, né, você falou, segura um pouco a discussão da saída, mas agora não temos que falar da saída, né? A saída do processo de isolamento não vai ser para uma volta à normalidade. Está falando muito do novo normal. O que é o novo normal, né? Ninguém sabe o que é o novo normal. Nós vamos descobrir o novo normal quando ele estabilizar. A verdade é que nós tivemos uma queda de elevador e nós vamos ter uma subida numa ladeira muito, muito íngreme e lenta. Então, a volta não será no patamar de vendas que as empresas tinham ou que previam ter nos seus planejamentos para esse ano. Então, elas vão voltar para um patamar abaixo do que seria normal. Por quê? Porque, e quanto mais longo for o período de isolamento, mais baixo será esse patamar da volta. Porque o consumo discricionário ele fica muito comprometido, fica muito represado, as pessoas ficam assustadas. Nós vamos ter uma volta com limitações e restrições à vida social. Nós vamos ter uma volta com limitações e restrições que vão ser removidas gradualmente para aglomerações. A moda é um consumo de indulgência, é um consumo de otimismo, é um consumo de socialização por natureza, por definição. Moda é um consumo discricionário, não se consome por necessidade, se consome muito mais por desejo, por afirmação, por prazer, por indulgência, por atributos vários, que num momento de saída com uma série de restrições, com medos, com uma vida social limitada, tem um impacto brutal nessas categorias. Então, a venda não vai ficar
do zero, obviamente, vai acontecer venda, vai acontecer consumo. De outro lado, você tem um represamento, você tem demanda reprimida, você tem as pessoas querendo extravasar, você tem as pessoas que vão ficar muito tempo em casa e vão precisar de válvula de escape, moda é uma delas. Então, você tem alguns gatilhos que vão estimular a demanda, mas você vai ter uma situação de emprego de risco, de renda sacrificada, de muito receio e muita insegurança em relação ao futuro próximo, eventualmente já algum impacto econômico mais forte e muita limitação e restrição social, que hoje nós não sabemos quanto e como será, mas em todos os cenários, desde o que a China já está passando e todos os cenários projetados para o que a Europa vai passar já a partir do final de abril, não são de uma volta ao que nós tínhamos como vida social, deslocamento, mobilidade e socialização. Então, tudo isso vai impactar e vai impactar mais fortemente as categorias de moda. Eu queria só complementar o seu comentário do pessoal do vestuário ou calçados, o consumo discricionário, que até nessa linha a própria Arezzo já resolveu, a gente falou com eles recentemente, que não ia fazer a coleção, lançamento da coleção Dia dos Namorados, porque não tinha visibilidade, e a própria Renner estava pensando em segurar alguns lançamentos de mini coleções, e ainda nesse sentido, eu concordo, assim, por exemplo, eu estava escutando uma live de um consultor na China, e lá na China, que o pessoal tem um alto nível de poupança, e já começou a ter a reabertura, os chineses optaram por aumentar ainda mais o nível de poupança, até porque está se falando numa segunda onda na China, né, do que já partir por consumo. Então, por exemplo, um consultor chinês falou que esquece, consumo de luxo, nossa, vai ser o último a voltar, porque pode até voltar o restaurante, alguma coisa da moda, mas assim, aquela bolsa, aquela joia, o cara realmente deve postergar. Então, a gente acha que Renner e Arezzo são ótimas empresas, excelente management, capacidade de execução, só que neste momento a venda vai ser muito prejudicada. Mas aí, Daniela, também existe um contraponto a tudo isso, que todos os cenários extremos e muito desafiadores normalmente favorecem as empresas mais sólidas e com capacidade de adaptação. Então, a crise de 2015, 2016 no Brasil foi uma aula disso, né? Porque você teve um cenário que, em tese, era igual para todos, né? E, apesar disso, você pega setorialmente, em todos os segmentos, você teve empresas que não viram a cor da crise, né? Saíram dela muito melhor do que entraram, cresceram, ganharam participação e navegaram a crise entregando resultados consistentes, né, em todo o período dela. Tem empresas que saíram com alguma dor e com sacrifícios e saíram, né, menores, porém inteiras, e tem empresas que foram muito sacrificadas durante o período de crise. Claro que nós estamos vivendo uma situação completamente atípica, anômala, sem precedentes, no qual, né, nós vamos ter que entender e interpretar tudo isso à medida que os fatos forem se verificando. Mas eu também acredito que num ambiente extremo e desafiador como nós teremos, com uma demanda em queda, essa demanda em queda não vai afetar linearmente todas as empresas. Eu acredito que nós teremos empresas em condições de capturar desproporcionalmente a demanda residual e de fazer disso uma oportunidade de crescimento, de ganho de participação de mercado. Devemos ter consolidações não provocadas por fusões e aquisições, mas provocadas por dificuldades de muitas empresas que vão necessariamente encolher por falta de fôlego, e isso vai deixar espaço para que outras ocupem essa participação de mercado. Então, eu acho que as empresas, né, sólidas, como você citou aí, Renner, Arezzo, e tem outras no mercado, mas que têm fundamentos muito sólidos, capacidade comprovada de adaptação e de navegar bem em ambiente de incerteza, de instabilidade e de desafios de mercado, e que têm entregado resultados consistentes já há muito tempo, devem se sair melhor do que outras que já entraram nesse processo mais fragilizado. Você tocou num ponto interessante aí, né, Alberto? A gente, há 4, 5 anos atrás, a gente viveu, né, a pior crise da nossa história, né? Então, uma recessão muito grande, e muitas empresas fizeram justamente o seu dever ali, estão mais resilientes, vamos dizer assim, né? Aproveitaram a oportunidade para fechar operações que não eram rentáveis,
consolidaram, compraram outras empresas, né? Então estão realmente num momento muito mais favorável, tá? Dani, eu vou ter uma pergunta aqui de uma empresa específica que a gente cobre, eu vou endereçar para você, então, tá? Gostaria de uma avaliação do impacto de Via Varejo nessa crise. Via Varejo é uma das ações, uma das empresas que a gente recomendou fortemente o ano passado. A ação veio de 7 para 15, chegou a bater um pouco mais de 16, e aí foi pega com essa situação, como todas as outras. Como eu já comentei no início da nossa conversa, no relativo, a Magazine Luiza deve se sair melhor que a Via Varejo, porque a Magazine tem 50% já das vendas pelos canais digitais, enquanto que a Via Varejo tem só 20%. Então, o que eu estou querendo dizer é que a Via Varejo ainda depende muito da loja física. O outro ponto que a gente analisou bastante é a questão da robustez do balanço. Então, o Magazine aproveitou uma janela perfeita, eu diria, de mercado, foi a mercado, fez uma captação de 5 bilhões, que é muito dinheiro, tá? Basicamente seria a conta de fornecedores que ele tem, né, num trimestre. Então, ele virou o ano com 7 bi, um pouquinho mais do que 7 bi em caixa. Então, ele está numa posição bem confortável, aí vai conseguir, com certeza, honrar todos os seus compromissos. Já a Via Varejo, ela não aproveitou a janela, não fez nenhum follow-on, talvez estivesse preparada para fazer, mas a janela fechou agora, tá? E ela virou só com 4,5 bi em caixa, sendo que ela tem uma conta de 8 bi de fornecedores. Então, provavelmente ela vai conseguir renegociar, ganhar um pouco mais de prazo, mas a situação do ponto de vista de balanço não está tão confortável que nem para o Magalu. Então, Magalu, no relativo, tem mais vendas pela internet e está melhor capitalizada. Boa. Bom, Alberto, uma pergunta também num cenário de retomada pós-confinamento, tá? Quais deveriam ser, na sua opinião, as prioridades do setor privado e do varejo, né? E também do poder público no esforço de uma eventual retomada, né? Quando isso acontecer? Então, nós vamos precisar entender como vai ser a curva de contágio no Brasil, né? Porque, por enquanto, se nós olharmos do ponto de vista cronológico o que está acontecendo hoje, nós continuamos defasados. Então, nós sabíamos que estávamos defasados em relação à Europa, mas, em teoria, não estávamos defasados em relação aos Estados Unidos. Então, de verdade, há uma série de hipóteses aí, de cenários, desde os mais crônicos, que dizem que é só uma questão de atraso temporal, mas que chegaremos lá, ou seja, vamos entrar numa situação de extrema pressão e muita sobrecarga no sistema de saúde, e da necessidade talvez até de endurecer algumas medidas preventivas, até as hipóteses de que, bom, quem sabe o Brasil vai ter uma curva diferente daqui a Europa está vivenciando e os Estados Unidos agora, mais do que a Europa até, estão sentindo. Então, dependendo disso, nós teremos cenários de tempo de isolamento mais longos ou menos longos e níveis de flexibilização no processo de saída também mais ou menos rígidos, né? Então, quanto menor for a curva de contágio, o risco de colapso no sistema de saúde, né, e o risco de contaminação em larga escala no Brasil, que poderia se tornar um grande drama de saúde, menores serão os tempos de isolamento e menor serão as restrições no processo de saída e de flexibilização. Então, dito isso, e a gente não tem o menor elemento para poder dizer, a gente só pode ficar projetando diferentes cenários, né? Se for mais para o que está acontecendo na Europa, que eu acho que nós nos movimentamos muito antes, né? Então provavelmente não será. Mas o que acontece? Se for metade do que aconteceu na Europa, se for metade, um terço do que está acontecendo nos Estados Unidos, a partir daí, eu acho que o próprio esforço público e apoio público vai ser proporcional ao desafio que vai se chegar na economia real, né? Do ponto de vista de liquidez das empresas, de capacidade de manutenção de emprego, renda e de amparo para as pessoas que não têm rede de proteção.
Então, se houver uma curva, vamos começar a falar de cenários prováveis, se houver uma curva menos severa do que aconteceu na Europa e que está acontecendo e se projetando nos Estados Unidos, se houver um tempo total de isolamento também mais curto, e se houver um nível de saída, ainda que seja regional, pela diversidade geográfica do Brasil, territorial, climática e tudo isso que nós sabemos que caracteriza nosso país, e permita também que a flexibilidade seja maior do que em outros países, aí nós vamos poder ter, talvez, alguns segmentos voltando numa rampa de recuperação um pouquinho mais rápida, mas mesmo assim serão meses. Eu não consigo imaginar um cenário de volta a patamares de venda sequer próximos do que as empresas imaginavam na virada do ano que teriam em menos de horizonte de meses. E meses, nós estamos falando, horizonte de chegar quase no final do ano. Eu imagino o último trimestre, algum cenário de vendas para alguns setores que possa estar próximo do que se imaginava, mas dificilmente chegará ao que se imaginava no começo do ano. E ainda assim, com muita cautela, muita conta. O que as empresas vão ter que fazer, então, para responder à pergunta? As empresas vão ter que fazer um exercício diário de revisão de cenários. Obviamente, você não vai rever tudo diariamente, mas de muita frequência de revisão de cenários, e porque as variáveis estão mudando muito rapidamente e são variáveis de enorme incerteza em nenhum tipo de modelo preditivo. Nós vamos ter que ir descobrindo elas na vivência e na prática. E o tempo inteiro olhar, obviamente, para os fundamentos, para o caixa, para a liquidez e para aquilo que são as medidas de curto, médio e longo prazo. Eu tenho dito muito para as empresas, de um lado, para não entrar em pânico, porque o pânico leva a decisões precipitadas de todo jeito e normalmente você comete grandes erros quando você age sob a pressão do pânico. É óbvio que nós estamos numa agenda de sobrevivência e é óbvio que as empresas têm que olhar para o caixa como o guia de todo o processo decisório. Mas se fizer decisões só baseadas em caixa, as empresas podem tomar decisões muito radicais que vão desestruturar o negócio e dificultar muito sua recuperação e capacidade de enfrentar o que vem depois do momento crítico. Então, tem que olhar sim para os stakeholders, tem que olhar sim para cenários nos quais, da mesma maneira que você tem efeitos exógenos brutais que estão desafiando o ambiente das empresas, você tem efeitos exógenos positivos, que são as intervenções governamentais, e não estão também nos cenários de nenhum planejamento de nenhuma empresa. E que, quanto mais severas forem as primeiras, mais enérgicas terão que ser as segundas. Então, acho que há um efeito, e aí a gente pode começar a discutir, talvez, se vocês quiserem, os legados de tudo isso que nós estamos vivenciando. Eu vejo muitos legados positivos que, obviamente, nós só vamos reconhecer quando a crise aguda passar, na aceleração da transformação digital e da mudança cultural que as empresas já estão fazendo. A mudança cultural de 15 dias para cá é absurda se nós olharmos a contribuição que isso pode dar para culturas e modelos de gestão mais colaborativos, mais flexíveis, mais rápidos, mais ágeis, mais descentralizados, de compartilhamento de informação, de maior colaboração com stakeholders. Tudo isso está andando numa velocidade exponencial, se a gente quiser olhar para o aspecto positivo. A outra coisa é a colaboração. O nível de colaboração que as empresas estão começando a descobrir internamente e externamente pode levar a soluções não convencionais, que seriam: eu olho para o meu caixa e é a partir do meu caixa que eu decido tudo o que eu vou fazer, impactando de maneiras diferentes os meus stakeholders. Não. Se você consegue, de fato, implantar uma cultura de colaboração, nesse momento, decisões compartilhadas que tenham impacto relevante em cadeias de valor, em ambiente de relacionamento das empresas, podem proteger a saúde do negócio, não na caixa projetado de curto prazo, mas na sua capacidade de competir a médio prazo. Então, eu acho que as empresas têm que olhar isso de maneira sistêmica. Claro que, quando o caixa sinalizar pontos de estrangulamento que levam a empresa à mortalidade ou a impasses na sua sobrevivência, ela vai ter que tomar decisões radicais. Mas essas decisões radicais também podem ser feitas de maneira mais transparente e colaborativa, e não simplesmente transferindo o ônus das suas decisões para problemas estruturais em outros stakeholders do seu negócio. Então, eu acho que é um momento muito atípico, nunca passamos por isso,
Nunca tivemos o mundo desafiado dessa maneira simultaneamente, né? Nem nas grandes guerras mundiais. Então, eu acredito que seja um momento para lideranças que conseguem olhar isso de uma maneira um pouquinho mais holística e um pouquinho mais sistêmica. Eu acho que você tocou num ponto que eu, particularmente, levo bastante nas minhas análises do setor de varejo, e é um componente, de uma certa forma, qualitativo, mas essa questão da liderança, eu acho que faz toda a diferença na estratégia da companhia. Então, se é familiar, se é um corporation, se a pessoa é muito experiente no setor, ou se a pessoa consegue pensar fora da caixa e achar soluções. Então, assim, a grande liderança e não a pessoa ficar apática e sem saber o que fazer nesse momento é o que vai fazer a diferença também para navegar bem esse período. E a gente tenta incorporar isso na nossa análise. E eu vejo também, Daniela, você imagina, né, nós sempre enaltecemos a experiência acumulada por líderes que navegaram em ambientes muito complexos e desafiadores e conseguiram, né, passar por isso. E eles sempre se tornam grandes mentores, né? Eles se tornam mentores para as empresas, mas eles se tornam mentores para outras pessoas. Às vezes eles se tornam gurus, né? Imagina o que será o nível de amadurecimento das lideranças de qualquer empresa que sobreviver a tudo isso, para enfrentar qualquer ambiente difícil, complexo, desafiador ou qualquer crise pontual que essas pessoas tiverem que enfrentar no futuro, né? Nós vamos ganhar uma musculatura e uma capacidade de realmente reagir em ambiente extremo, que vai moldar, né, competências e habilidades de líderes que vão saber fazer coisas muito, muito menos complexas parecerem muito menos difíceis e desafiadoras de serem superadas no futuro. Então, eu acredito que sim, você tem toda a razão. A qualidade, e não só a qualidade, mas o perfil da liderança vai ser determinante para o impacto que essa situação toda vai provocar nas crises a médio prazo. Mas eu também acredito que nós, sistemicamente, da mesma maneira que eu acredito que tudo isso vai nos levar para ganhos em diversos aspectos, nós vamos mudar de patamar na penetração digital, nós vamos mudar hábitos de consumo, nós vamos mudar escalas de valores de consumo, nós vamos mudar culturas organizacionais e desenhos e práticas e processos de modelos organizacionais, modelos de gestão, e nós vamos mudar também quais são as competências e habilidades de liderança para esse tal novo normal ou para esse novo mundo que não será igual ao que nós tínhamos até o começo de tudo isso. Tá ótimo. Bom, um dos pontos que a gente tem falado muito, né, para os nossos clientes, nesse cenário de grande nebulosidade, né, e baixa visibilidade, das poucas certezas que nós temos hoje é que a economia real ainda vai piorar muito antes de começar a melhorar, né? Tudo que você mencionou da duração do lockdown, e você colocou bem, né, Alberto, a questão da mudança do padrão ali, de as companhias serem mais colaborativas, e também estamos monitorando, né, conversando com todas as empresas do nosso universo de cobertura semanalmente para entender a evolução da crise, né, em cada uma das empresas e tentando monitorar justamente o que cada empresa está fazendo para proteger o seu caixa, né? E uma unanimidade nos discursos das companhias é a reclamação com o setor bancário, né? Como é que você vê o papel dos bancos ali no auxílio ou no repasse de recursos? Obviamente, muitas linhas foram anunciadas pelo governo, mas de efetivo mesmo na ponta, a gente vê muito pouca coisa ainda, né? Olha, eu até comentei isso antes e eu acredito que nós, nesse ponto, nós temos que ser pragmáticos, né? Porque senão a gente transforma isso num debate político que não vai resolver o problema. Exatamente. Né? E nós temos um problema, está muito claro qual é o problema, né? Isso está acontecendo, já ganhou a imprensa, né? O problema é que o governo está tomando medidas de injeção de liquidez enormes e de linhas de crédito que irriguem
o mercado e que deem fôlego para as empresas de pequeno, médio e grande porte, e esses recursos não estão chegando nas empresas. E aí a reclamação muito grande é de que não só os recursos não estão chegando nas empresas, mas todas as linhas que dão hoje oxigênio ou reforço à estrutura de capital, ou que dão maior conforto para as empresas poderem navegar num ambiente de incerteza, sabendo que mesmo os cenários de estresse serão suportados sem grandes traumas, estão ficando muito mais caros. Então, o problema está caracterizado. Eu acredito que a solução desse problema não seja transformar isso numa grande batalha política, porque isso vai tomar muito tempo, vai desgastar demais e não vai nos resolver a emergência. Então, eu vejo dois caminhos aqui. Ou o governo o Banco Central, entram assumindo parte do risco, carimbam os recursos e obrigam os bancos privados a repassarem a custos, prazos e condições pré-determinadas para o setor privado, definindo, inclusive, a alocação de recursos por tamanho de empresa, por setor de atividade, por situação das empresas. Tem que carimbar o destino, mas tem que arcar com o ônus do risco, porque os bancos não vão prejudicar seus balanços para repassar dinheiro em situações de risco que eles entendem que, nesse momento, são, mereceriam um tipo de análise diferente. De outro lado, ou então, se encontram canais alternativos. Isso foi feito no enfrentamento da crise 2008, né? Se usaram os bancos públicos para mudar o padrão de crédito que estava sendo oferecido e se criou uma realidade de competição no mercado que trouxe a reboque os bancos privados. Então, ou se usa os instrumentos que estão à disposição do governo do Banco Central para criar canais de distribuição que façam os recursos chegarem aonde eles têm que chegar, para que eles tenham o efeito que se quer deles, ou então vai ter que ter algum tipo de arranjo para proteger o risco dos bancos parcialmente ou integralmente. Senão, nós vamos continuar discutindo, o banco vai dizer que não repassa porque tem risco, e o governo vai dizer que já liberou os recursos que o setor privado está pedindo para dar liquidez ao sistema e para garantir a liquidez das empresas, e as empresas vão continuar dizendo que elas estão olhando para um cenário negro de caixa porque não conseguem captar recursos, ou quando estão captando a um custo muito superior, em alguns casos, inclusive, tendo que fazer operações casadas e que blindam e que travam a empresa em custos financeiros mais elevados, não só para o curto prazo, mas também para o médio prazo. Excelente. Uma outra pergunta, mudando um pouco de assunto, né? Alguma observação sobre o mercado de varejo de luxo? Então, esse é um mercado que já está sofrendo muito, né? Esse já está sofrendo em âmbito global. O mercado de luxo no Brasil, além de ele ser um mercado... O Brasil é um mercado relevante no luxo global porque nós temos, numericamente, muitas pessoas que são consumidores alvos de bens e serviços de luxo. Mas ele é um nicho do nicho, né? Em percentual, é uma parcela muito pequena da nossa população que tem acesso e que, de fato, consome de forma relevante produtos de luxo. Mas no mundo, esse negócio é globalizado, é dominado, na sua grande maioria, por marcas globais que não são marcas brasileiras. Então, naquilo que é um impacto econômico mais abrangente, o Brasil sofre muito menos, né, o impacto dessa queda no consumo de luxo. Sofre no varejo, não sofre na ponta, sofre em quem presta serviço e... Então, no turismo de luxo, sofre quem vende turismo de luxo. No varejo de luxo, sofre as operações que vendem produtos de luxo. Do ponto de vista de cadeia de valor, sofre muito mais a Europa, que fornece e produz boa parte do luxo do mundo. E já começa desde a crise na China. Porque vamos lembrar que hoje os chineses, direta e indiretamente, no seu consumo doméstico e no seu consumo em viagens internacionais, respondem hoje por aproximadamente 1/3 do consumo de luxo no mundo. Então, essa demanda já despencou desde janeiro, quando a China parou de viajar, parou de receber turista e começou a enfrentar o lockdown de verdade, né? Com pessoas em casa sem consumirem. E isso não voltou. Na China é ditadura, né? Fala, fica em casa, o cara tem que ficar em casa, não é democracia. E agora estão usando tecnologia também, viu, Daniela? Porque na saída do lockdown, algumas dos instrumentos que eles estão implantando usam tecnologia de forma inteligente para ajudar na prevenção e na flexibilização de forma organizada. Por exemplo,
já existe um mini programa embarcado dentro do WeChat, que, integrado ao geolocalizador do smartphone, rastreia a movimentação das pessoas e cria um score em 3 níveis de risco, que é usado hoje para controle de acesso em ambientes públicos e de muita aglomeração de gente, como um critério discriminador de quem pode e quem não pode circular em determinados ambientes. Então, se a pessoa esteve ou viaja para uma zona de risco, para uma zona onde ainda existe focos de contágio, ou em ambientes onde são ambientes já mapeados como ambientes de risco, ele passa a ter uma escoragem que impede, por exemplo, de entrar num shopping center onde está sendo controlado isso no acesso. Hoje, da mesma maneira que os europeus passaram a fazer checagem de segurança e colocar raio-x em porta de loja de departamento e de shopping center, na China hoje existem alguns controles de acesso que checam esse tipo de escoragem. Então, não é só a questão da rigidez na implantação de medidas, mas é também na inteligência de uso de tecnologia para você lidar com elas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o consumo de luxo vai sofrer muito, já está sofrendo muito, vai sofrer muito em âmbito global. Vamos lembrar que no Brasil, uma parcela, esse 0,5%, 1%, a gente pode discutir aqui quanto da população brasileira é de fato consumidor recorrente de luxo, são as pessoas que tiveram perdas enormes no mercado financeiro e dificilmente vão ter recuperação disso a curto prazo, são as pessoas que dependem de bônus que não virão tão cedo nos resultados das empresas, são pessoas que empresários, empreendedores e gente em posição executiva de empresas que estão lidando com uma agenda de incrível pressão e austeridade nos seus negócios e tem que dar um exemplo também nos seus padrões de comportamento. Então, nós teremos, sim, um ciclo duro, difícil e de queda forte no consumo de luxo, eu prevejo aí no curto prazo, no médio prazo, que vai se recuperar no momento em que voltar uma certa normalidade na convivência social, na superação do drama da crise da saúde e numa maior segurança das pessoas voltarem a viajar, se deslocarem, o que vai levar a um pouco mais de afrouxamento aí na austeridade, inclusive pessoal. Roberto, muito obrigado pelo bate-papo hoje. Infelizmente, a gente chegou aí no limite de tempo. E, em nome da Eleven Financial, queria agradecer, Cadu, meu parceiro, moderador também do chat aí com os clientes. E, gente, fica ligado que a gente vai trazer outras lives semana que vem. E boa quarentena e fim de semana em casa para todo mundo. Obrigada. Obrigado, Daniela. Obrigado, Cadu. Obrigado a quem esteve conosco e a Eleven. Foi um prazer. Obrigado, Alberto. E isso aí, pessoal. Boa noite. Contem conosco, acompanhem as nossas redes sociais. Estamos juntos aí durante a quarentena. Um abraço. Até a próxima. E força, porque vai passar. Força.